Olá, bem-vindos ao podcast Desbussolados. Que atire a primeira pedra quem nunca foi perverso na infância. Caramba, olha o que jogaram em mim. Brincadeiras à parte, perversão é coisa séria. Quem nunca ouviu falar daquele membro da família que, em plena festa de confraternização, deixa para lavar roupa suja? Socialmente, nós repudiamos os perversos, só que os perversos estão em todas as famílias. Em determinados momentos da vida, nós sabemos que nós temos alguns atos perversos, como neuróticos, que a maioria é. Eu, no caso, sou neurótico. Sim, como neurótico, eu já me vi fantasiando coisas não muito boas para uma pessoa, por exemplo, que tenha me fechado no trânsito. A verdade é que não dá para evitar isso. Só que nós, neuróticos, conseguimos fantasiar essa maldadezinha nossa. No caso do perverso, não. Ele tem que colocar em ato isso que ele faz, esse mal que ele faz para o outro, porque ele não encara o outro como um sujeito que sente falta, que vai se doer com aquela atitude dele. Então, o perverso, sim, ele vai fazer propositalmente esse tipo de ato que nós não colocamos em prática como neurótico que somos. Então, eu vou pedir para as nossas colegas, não sei quem vai começar hoje, para falar um pouquinho desse tema e eu volto novamente com vocês. Quem gostaria de começar? A Glaíse? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu estava achando que eu ia ficar por último hoje, mas beleza, vamos então começar. Eu pensei em falar um pouquinho do olhar da psicanálise para o perverso, o lugar que ele coloca, eu digo Freud, o olhar sobre a perversão, ele vai trazer de dois lugares, de uma pessoa perversa ou de uma montagem perversa. E como o assunto é um pouquinho mais complexo, eu pensei, por que não trazer uma ilustração de um caso? E para não expor nenhum paciente, pensei em trazer um caso fictício, de um caso famoso de um livro que fez bastante sucesso entre a mulherada, e um filme que não fez tanto sucesso assim, porque depois que a gente acaba viajando na fantasia de um livro, é difícil de aceitar depois a ilustração de um filme, mas enfim, pensei em trazer o filme do 50 Tons de Cinza para poder ilustrar. Antes de contar a história, eu vou deixar algo de suspense no ar, vou fazer uma pergunta, e aí depois que eu contar um pouquinho da história, com a ilustração do olhar da psicanálise, da análise em si do filme, aí eu respondo. E o que eu pensei? Pensei em perguntar para vocês, antes da gente analisar, se o Christian Grey, no olhar de vocês, é um perverso ou ele está sobre uma montagem perversa. Para poder entender um pouquinho, vou trazer um outro psicanalista, o Lacan. Ele vai trazer três estruturas que para ele são as três principais. Ele traz o neurótico, como o Edgar já apresentou, que no olhar do Freud era a maioria das pessoas. Freud apresenta como uma normalidade, como um ponto de apoio, como se existisse essa normalidade. E a perversão ele vai trazer como desvio, aparece até no texto dele dos três ensaios. E os psicóticos, que são essas pessoas que trazem essas questões do delírio. Ele traz uma outra realidade, ele apresenta uma outra realidade, diferente dos neuróticos e os perversos. O Christian Grey, ele vai trazer no primeiro momento, ele vai trazer essa pessoa enigmática, que é um CEO muito rico, muito poderoso, ele conhece uma menina simples, e aí ele apresenta um mundo masoquista para ela. Ele vai apresentar um quarto vermelho que tem vários brinquedos fetiches, e aí ele convida ela a fazer parte desse mundo dele sexualmente, né? E para ela participar, ela tem que assinar um contrato. Ele dita algumas regras que ela deveria supostamente aceitar. E aí ele diz que tem uma regra, seria se fosse limite para ela, era para ela falar uma palavra, que aí ele pararia
mas que até então ele iria trazer um mundo de prazeres através da dor. E ela fica, né, assustada, ela vai embora, mas ele fica seduzindo, ele vai atrás dela, ele apresenta um outro mundo, ele apresenta uma pessoa encantadora, e ela cai nesses encantos e vai conhecer esse mundo. Mas, para quem assistiu, ela acaba não aceitando algumas questões e vai fazendo algumas perguntas e vai conhecendo ele, a história dele. Ela descobre que ele foi abusado quando criança, fisicamente e psicologicamente. O abuso dele, acho que o pai queimava ele com cigarro, batia, a mãe era uma drogada, não tinha uma negligência, tinha um abandono. Ela acaba morrendo de overdose, essa criança fica lá na casa por dias com esse cadáver, passando fome. Ele era pequeno, tinha acho que 4, 5 anos. Ele acaba sendo adotado por uma família que tinha outros filhos e acaba essa família cuidando dele. Mas ele vai ter esse olhar, esse lugar dele relacionado a esse sexo que traz essa montagem erótica. E qual o olhar da psicanálise para isso? Ela vai entender, são vários psicanalistas que eu estou trazendo, desse lugar de uma atuação perversa. Porque atuação precisa ter esse lugar de controle, domínio da cena, como se ele estivesse atuando do que ele passou naqueles momentos dele, que não necessariamente foi só um abuso, mas vários, de lugares que ele passou passivamente como vítima, ele vai atuar ativamente em cima de uma pessoa supostamente. Eu vou usar vítima, eu vou usar como objeto, como é visto para a psicanálise, porque ele tira essa pessoa do lugar de sujeito. Ela não pode estar como sujeito porque ele vai manipular a cena, como para ele vai se ver mais confortável. Por quê? Ele vai tentar encontrar uma saída para ele que vai ser uma vingança do que fizeram com ele. E através da dor, de infligir a dor no outro, que dá prazer para ele, porque é como se ele estivesse controlando o que aconteceu com ele, encontrando um lugar onde ele tenha controle e ele escape de um lugar que ele vai sofrer de novo. Então ele vai atuar, vai se vingar e vai ter um triunfo para encontrar uma saída para ele. Só que ele não encontra uma saída, porque ele não faz uma elaboração psíquica. Ele fica no mesmo lugar patinando. Ele tem o prazer, então ele fica como se ele fosse um drogadito, como um lugar de compulsão, algo que ele tem que ir de novo, ir de novo. Então ele procura lugares onde ele vai atuar. Não à toa ele fica incomodado com a Ana, porque a Ana chega, vai investigar, vai perguntar, vai mexer na cena que ele controla. Ele se sente de um certo momento culpado, porque ela se mostra incomodada, e ele tenta aceitar algumas coisinhas que ela impõe, de uma forma que para ele é confortável, mas aos pouquinhos também, que se mexe muito na cena, a cena para ele é uma defesa, lembra que ele está se defendendo de algo que ele foi atacado? Então, de uma certa maneira, para ele precisa estar no controle. E se ela chega e mexe na cena, para ele é muito angustiante. Ele entra num lugar muito angustiante. E para ele perde um pouquinho do prazer, porque ele tem um lugar também de risco. É a mesma situação das pessoas que usam atividades radicais, que ela está sempre se botando em risco, então ela está sempre procurando uma atividade mais radical, para poder estar nesse lugar de flertar com a morte. Então é algo desafiador, ele vai transgredir uma lei, ele vai estar sempre fazendo um desafio, que para ele vai se pôr acima da lei. É como se ele fizesse as leis agora, ele comandasse a cena. Ele é o senhor do que está acontecendo e está tentando reaver com esse trauma. E aí, para cortar um pouquinho, quem já viu o filme sabe que muda a posição dele com a Ana, eles acabam brincando mais do que de vez em quando nessas cenas. Mas, enfim, não vou dar muito spoiler, quem quiser depois assista, mas só para dizer, voltar um pouquinho naquela pergunta. O que vocês acharam? É perverso ou é uma montagem perversa?
Vou deixar aqui no final, eu volto. Quem vem agora assumir a cena? Vou jogar, hein? E aí, Dri, o que você acha? Então, eu acho que existem perversões. Eu penso que sempre quando a gente vai falar de perversão é muito complexo e é delicado, porque entender essa dinâmica toda da construção psíquica do ser, como que isso é exigido para nós, como que a gente dá conta de lidar com essa relação nossa com o outro. Então, eu acho que é difícil olhar para a perversão como uma verdade absoluta. Então, responder com uma verdade absoluta, eu acho delicado. Eu gosto mais de pensar em perversões, no plural. E sempre quando eu penso na palavra perversões, eu gosto primeiro de buscar um conceito que é de relação. Porque antes da perversão, existe uma relação. O que é uma relação? Relação é um vínculo que a gente tem com o outro. E esse vínculo pode ser profissional, pode ser relacionado com amizade, afetivo, né? Como você citou aí no livro. E essas relações a gente sempre está compartilhando algo com o outro. E aí eu penso que na perversão, né, ou perversões, o que acontece é que esse outro, ou ele é totalmente ignorado, ou ele passa a ser um objeto para a pessoa. Porque o perverso, ele tem uma dificuldade muito grande de amar. Quando algo parecido com amar acontece, é mais voltado para uma fúria ou até uma alegria maníaca. Mas não é algo que pode ser falado como amor. Eu penso mais por aí. O que vocês acham? Indo um pouquinho no que você está falando, eu concordo plenamente, Dri. Esse controle, se você diz amar e você precisa controlar e precisa trazer uma determinada cena para a sua relação, eu diria que isso é muito mal construído como uma relação mesmo. Você desconsidera o outro como um ser faltante, como um ser subjetivo, como alguém que tem sentimentos. E eu concordo contigo neste ponto. É importante a gente ressaltar, inclusive, que existem 3 estruturas clínicas. A primeira é a neurose. A neurose você faz por meio de um recalcamento, você faz sintomas. A psicose, que trabalha com a foraclusão. Foraclusão é como se você trabalhasse com alucinações. O psicótico, ele alucina. E o perverso tem essa recusa, essa defesa que envolve essa recusa perceptiva de saber que o outro é um ser faltante. Então, ele não traz isso em consideração. Por isso que ele vai, volta e meia, ele se refugia nos fetiches. Quando a gente fala de fetiche, a gente fala de modalidades mais clássicas que todos conhecem popularmente, como o sadismo e o masoquismo. No sadismo, o sujeito coloca o outro ao lado do fetiche, e no masoquismo, o sujeito se coloca no caso do fetiche. Mas ambos, tanto o masoquista como o sádico, eles trazem socialmente um repúdio da sociedade. Quando você vê que alguém fala, fulano é sádico ou fulano é masoquista, nós trazemos sim um conceito moral. Você traz todo tipo de adjetivos não muito agradáveis para esse ser que está com problema. Ele traz esse problema, porque tanto o sadismo como o masoquismo nós podemos sim entender como um problema social, uma questão de papéis que são colocados em determinadas relações, mas que um se desconsidera e o outro desconsidera o outro. Até meio poético você dizer, se não fosse trágico, que todo sádico tem um masoquista para poder alimentá-lo e vice-versa. Mas isso não é, sinceramente, uma relação sadia, onde você compartilha, onde você é um ser faltante, sim, onde você tem seus sentimentos, são respeitados pelo seu parceiro e vice-versa. O que é que você acha, Di? Gente, tô com um probleminha de internet, mas eu estava querendo entrar
A Glaise fez uma pergunta, o Edgar falou das estruturas que nós temos. Na estrutura, que são o perverso, o psicótico e o neurótico, o perverso, nós temos 4%, aproximadamente, vamos dizer assim, estimado na população de perversos. Enquanto que nós temos 20% de pessoas que têm atitudes perversas, atos perversos. Daí a pergunta da Glaise, se ele está dentro, eu entendi assim, se ele está dentro dos 4% ou se está dentro dos 20%. É bem, na prática, no dia a dia, é muito difícil. Ela fez de uma forma muito consciente, eu vi todo o relato do histórico do artista, no caso do filme, tudo que ele passou, são traumas infantis. O perverso, ele é perverso, mas ele passou por grandes traumas. Então, assim, de certa forma, em um determinado momento, ele foi a vítima. Isso meio que deixa a gente ainda meio questionando e em dúvida, realmente, se ele está como vítima ainda, vamos dizer assim, mas nisso ele tem a passagem ao ato, ele realiza essa perversão. E aí, isso acontece quando? Essas estruturas, elas acontecem quando? No Édipo, é bem pequeno, somos crianças, nem lembramos quem é neurótico, nem lembra do que ele passou, do que ele esquece realmente do momento da castração. É o momento que ele está ligado com a mãe, ele é um pequeno polimorfo, perverso polimorfo, que ele não tem ainda, ele vai crescendo, sendo libidinizado pela mãe, e ele vai se desenvolvendo, só que ele nem tem essa noção de quem é a mãe, quem é ele, no caso do bebê, e ele vai crescendo e tem pequenas perdas. Então, o Édipo seria esse corte com a mãe, através de quem? De uma figura paterna. E aí, o que acontece? No caso dos neuróticos, eles têm essa passagem, eles deixam o pai atravessar, deixa no pai ou a função paterna, ou alguém que tira, faz esse desligamento entre ele, a mãe e o bebê. E no caso, então, do perverso, é quase que como o contrário do neurótico, porque o neurótico, ele faz essa secção, esse corte da mãe. No caso do perverso, não. Esse corte não acontece, ele é perverso, ele é o falo, ele é a lei, ele toma o lugar do pai. Ele toma o lugar da função paterna, ou seja, ele fica o maioral, ele não perde. E ela está indo pelo caminho. E é bem na fase que eu trouxe o Christian Grey. Ele está uma beirada ali de que 4, acho que no livro diz 4 anos, alguma coisa assim. E é bem aonde acontecem esses abusos com essa criança. Como um psiquismo tão informação, sem ter defesas para poder dar conta desse excesso, porque ele é atacado por questões que para ele é difícil de representar, é difícil de dar conta de um excesso. Ele fica muito estimulado e não sabe o que fazer com essa carga toda psíquica. Como dar conta disso, conseguir encontrar uma saída para ele. E no caso do perverso, como ele vai encontrar, como a Di está dizendo, mas ela está dizendo que ele cria uma versão dele da lei, ele vira o falo, agora ele vai ditar as leis. Mas o Lacan, como ele traz essa estrutura perversa, e em francês é perversion, e aí ele vai falar que vai fazer a versão do pai, versão da lei. A lei vai ser ele que vai ditar agora. As cenas terão que ser assim, assim, assado. Dessa forma que vão encontrar o gozo. Que ele põe o gozo ali da cena erótica, porque, na verdade, é como se ele continuasse essas cenas infantis. Porque, como a Di está dizendo, quando a função desse terceiro, que é conhecida como função paterna, mas é uma terceira, é uma pessoa que traz uma lei que diz que ele não pode mais continuar, que ele tem que seguir o caminho dele nessa relação dessa mãe
se separar, que vai trazer para ele, que pode ser a mãe também, que vai dizer para ele, filho, siga, como se fosse uma criança que vai seguir a vida dele e a mãe não precisa mais ficar ali o tempo todo sendo intrusiva nessa relação ou negligenciando. É sempre para mais ou para menos. Não é uma mãe, como o Winnicott diz, suficientemente boa. Essa mãe acaba tendo excessos, é muito intrusiva na relação com essa criança. O que acontece? Ele acaba repetindo essa cena do trauma a vida toda. Então ele ainda continua, como Freud vai dizer desse Édipo, ele vai continuar a repetir uma sexualidade infantil. Ele não reproduz, por exemplo, como nós adultos, uma relação genital, que é vista como uma relação normal. Mas o que é normal? Até porque nós, neuróticos, temos as preliminares, que não diz necessariamente da relação genital. É um beijo, é um toque, é um olhar, uma troca de olhar mais sensualizada, né, que você vai investindo numa outra pessoa. Uma voz que chega no pé do ouvido, aquela que chega a arrepiar tudo. Então, são partes de uma cena erotizada, que não necessariamente está ligada com o genital, com o sexo para reprodução, com fins reprodutivos. Então, quem disse que só o perverso faz dessa cena? Como o Edgar mesmo estava dizendo, esse perverso, o sadomasoquista, o exibicionista, o voyeurista, ou tem mais. Então, tem essas pessoas, mas aí temos do lado da psiquiatria, que vai trazer alguns desvios, porque o perverso, né, ele é visto pela sociedade por aquele que, de uma norma desviante, porque ele vai perverter as pessoas, ele funciona como se fosse um bode expiatório. A gente estava separando em relação de perverso e montagens perversas, que também já é uma outra questão. A gente vê o perverso, desse que se relaciona, encontra essa questão sexual, nessa repetição desse lugar mais infantilizado, porque ele vai ter um fetiche de um pé, é um fetiche de uma roupa, é um fetiche, de repente, de ter relações como a psiquiatria traz, né, com animais, zoofilia, pedófilo. Então, tem variações. Ele vai encontrar um modo de ter relações sexuais, de ter esse orgasmo, nessas relações que transgridem, que saem dessa normalidade que seria essa finalidade do encontro dos genitais, e depois para uma finalidade de uma reprodução. Ele vai se relacionar de uma outra maneira. E o que chama atenção também é que eles colocam o parceiro ali da cena como um objeto. Ele não pode se mover, como eu dizia lá do Grey. A Ana não poderia se intrometer na cena, porque a cena é controlada. E, ouvindo ainda do perverso, não do psicopata, vou falar do perverso, ele controla a cena porque ele fica muito angustiado. Ele tem uma angústia. Lembra que a Di estava dizendo desse lugar que ele sofre um trauma. E como ele sofre um trauma, ele se sente ameaçado de uma certa maneira e ele tenta encontrar uma saída dessa ameaça. Só que essa ameaça, ela fica parando no ar. Então, ele encontra nessa cena um lugar que ele vai encontrar saídas para acalmar essa angústia. É como se ele tivesse um alívio, uma descarga. Ele está angustiado e procura alguém para ter essa encenação que para ele faz sentido. E ali, nessa cena, ele consegue um alívio. A gente viu uma pessoa médica que, durante a cirurgia, ele era anestesista, né? A pessoa estava ali anestesiada, ele até dava uma dose maior para ela ficar desacordada, se eu não me engano, era durante a cesárea, e a pessoa desacordada, ele fazia um sexo oral com a paciente. Para ele estava transgredindo uma lei, ele estava correndo um risco, para ele aquilo era muito, muito, de um lugar muito, que estimulava muito, como eu vou dizer isso, gente? Prazer. Era um prazer enorme para ele aquela cena. Até que ele foi descoberto, e a única coisa que como eles tratam a vítima como objeto, eles não têm empatia pela pessoa. Então ele não fica se sentindo culpado que ele foi pego. Ele sente remorso porque ele foi pego, porque ele estava
transgredindo, e para ele estava um prazer enorme naquela cena. Mas, enfim, vou passar para os meus colegas contarem um pouquinho mais desses perversos, e quem sabe trazer agora esse psicopata. E então, Aglaíse, vamos voltar na sua pergunta. Perversão ou montagem perversa? Duas opções, né, que você deu pra gente. Eu vou chutar na montagem perversa. O que você diz? Acertou, Dri. Pelo menos do meu olhar é esse. Eu voto pela montagem perversa, até porque ele se movimenta daquela posição. Toda essa interação com a Ana, ele acaba que ele vai receber todo um amparo para ele poder se movimentar dessa posição que ele estava preso nessa cena, tentando apenas se defender de um ataque. Na verdade, a gente chama de ataque, né, pulsional, mas dessa angústia que ele sentia que ia ser aniquilada a qualquer momento, desse lugar de angústia que as pessoas tanto a gente escuta hoje em dia, né? No caso, ele está atrelado à história dele, que ele atravessa, e a saída que ele encontrou foi esse lugar de repetição na cena perversa. E como eles acaba demonstrando muito afeto por ela, incomodado, ele se sente culpado, que ele acaba inferindo a dor nela, e ela se incomoda com essa posição. Ela vai atrás da história dele, ela vai tentando, de uma certa forma, dar um contorno, um amparo psíquico para ele poder se movimentar. Ela vai estar ali junto com ele nesse processo, como uma terapeuta, ou uma analista, no caso, que não é o caso dela, mas ela acompanhou ele nesse lugar de amparo, enquanto ele se movimentava desse lugar tão angustiante, e conseguiu encontrar um lugar mais confortável para os dois. Eu entendo que ele é um neurótico que fazia uma montagem perversa para poder dar conta dessa angústia psíquica dele. Vou deixar uma outra pergunta para a semana que vem. O que vocês acham? Que essa defesa psíquica que ele fazia era para ele se proteger ou para ele se manter aprisionado nessa cena perversa que se multiplicava? Vou deixar aqui. O que você acha, Edgar? Acho que a gente só vai saber isso assistindo ao próximo episódio. Então não percam a parte 2 desse episódio sobre perversão. Para você, muito obrigado por nos acompanhar até este momento. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até mais.